Nós vamos ler então o Salmo 51, para que nós possamos meditar na sua mensagem. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã sobre um tema muito caro para o cristão, que é a adoração. O título sugerido aí para a nossa meditação nessa manhã é justamente o que os irmãos estão vendo aí na projeção, a essência da adoração. Um assunto importante que por vezes tem sido mal compreendido também nos nossos dias. Então nós vamos ler Salmo 51 inteiro, do versículo 1 ao versículo de número 19. Logo após eu estarei fazendo mais uma breve oração e nós estaremos então, sob a graça de Deus, pelo poder do Espírito, entrando na meditação da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 51, a partir do cabeçalho. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria ao Senhor, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te louvamos e rendemos graças ao teu nome por estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo. Ó Deus, quantas coisas nós poderíamos estar fazendo nesta manhã se a tua graça não tivesse nos alcançado. Mas com muita alegria despertamos e nos movemos até este local para podermos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. E agora, ó Deus, no momento central do culto, quando a tua palavra é pregada, eu peço ao Senhor, por tua graça, que o teu Santo Espírito esteja conduzindo esse momento de reflexão. De maneira, Senhor Deus, que toda a limitação do teu servo que expõe a tua palavra à tua igreja seja superada pelo poder do teu Espírito. E de maneira também que a mente e o coração da tua igreja estejam atentos e sensíveis à palavra do Senhor. Assim nós oramos e pedimos para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. É atribuída, meus irmãos, a Fyodor Dostoiévski, melhor dizendo, a seguinte frase: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Vou repetir. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ao longo da história, nós percebemos que, na intenção do ser humano,
de buscar saciar esse vazio que o filósofo Dostoiévski bem condensou na sua frase, por diversas vezes o ser humano se envereda por caminhos complicados, visando justamente preencher esse vazio. Por vezes nós percebemos o ser humano agarrado em vícios, preso em idolatria, e isso talvez não sou estranho para nós, porque essa infelizmente é uma realidade comum, mas se nós pararmos para pensar, o ser humano como feito à imagem e semelhança de Deus, um ser inteligível, dotado de volição, de vontade, de consciência, de intelecto, é muito triste para um ser humano estar acorrentado a vícios, à idolatria do seu próprio coração, mas isso é logicamente explicável quando nós percebemos que assim ele se encaminha por buscar preencher um vazio no seu coração, que na verdade só pode ser preenchido pelo Senhor. Entretanto, alguns outros buscam retomar o contato com a divindade, visando também esse preenchimento, e justamente nessa busca surgiu o fenômeno social que nós podemos chamar de religião. Inclusive, a ideia de religião, a palavra deriva do latim religare, que significa justamente isso, essa espécie de reconciliação, a religação entre o ser humano e a divindade. Então, o próprio homem consegue perceber que existe uma demanda do seu coração para esse contato com a divindade, mas por vezes ele não sabe como lidar com isso. Se nós tivermos contato com as tribos indígenas mais afastadas da civilização, nós perceberemos que essas tribos, elas, de algum modo, buscam o contato com o divino, entendem o divino, percebem o sobrenatural, mas a sua busca acaba sendo um tanto quanto defeituosa, né? Por exemplo, alguns índios conseguem entender que o sol é algo sobrenatural. Por quê? Porque o ser humano não tem capacidade de criar um sol. Então ele vê o sol e percebe que é algo extraordinário. O erro dele é pensar que o sol é uma divindade e não obra da mão de uma divindade. Mas percebam que existe ali esse tipo de relação. O grande problema é que o próprio Deus resolve essa situação com a proposta do Evangelho, que na verdade é uma proposta diametralmente oposta da proposta da religião. Quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo o sistema que nós usamos, o sistema de doutrinas que nos ajudam a compreender o Evangelho e a pregá-lo. Mas o que eu estou dizendo é que a religião por si só, na sua essência, ela é uma proposta diferente do Evangelho, oposta. Por quê? Porque a religião é o fenômeno do homem tentando se reconectar com Deus. E o Evangelho é a proposta de reconciliação que vem do próprio Deus atingindo o coração do homem. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que é o próprio Deus que vai até Abraão, em Gênesis capítulo 12, faz de Abraão uma grande nação, prepara o terreno para, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo se encarnar, cumprir o seu ministério e consumar o plano de salvação. Assim sendo, mediante a proposta do Evangelho, nós somos reconciliados com Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 15. Né? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus e podemos então nos relacionar com Ele. Não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus, meus irmãos, a não ser pela adoração. Nós somos chamados a viver em adoração e podemos viver em adoração a partir do momento que desfrutamos dessa paz com Deus. Muito bem, dito isso, à guisa de introdução, eu gostaria então de pensar com os irmãos a respeito desse tema da adoração. Porque o homem tem essa demanda, nós já vimos isso, falamos isso, essa demanda de ter contato com a divindade, e nós sabemos que não existe outra forma do homem ter contato com a divindade, com Deus, melhor dizendo, que não pela via da adoração. Inclusive, a título de ilustração, não sei se os irmãos, eu acredito que eu não tenha dito isso nas últimas 2 vezes que estive aqui, mas uma vez eu estava conversando com uma pessoa que se dizia agnóstica, né? E dizia para mim assim, olha, eu não consigo entender o Deus dos cristãos. É um Deus mesquinho que
requer para si adoração. É um Deus que impõe adoração para os seres criados. Egoísta, mesquinho. Eu falei assim, é mesmo. Eu sabia que essa pessoa gostava muito de futebol. E eu sabia que essa pessoa cometia o grande pecado de ser flamenguista. Então, eu perguntei para essa pessoa o seguinte, né? Amém, irmãos? Receberam essa bênção aí? Nós estamos no culto e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Eu disse, então, para essa pessoa o seguinte, olha, você já viu o Zico jogar? O que você pensa do Zico? E aí ele começou a exaltar o Zico. O Zico é um monstro sagrado. O Zico é um grande jogador. O Zico é... Eu falei, tá vendo como é que você está adorando o Zico? Você nem está percebendo? Mas por que você está tendo esse tipo de relação? Porque você sabe que quando o assunto é futebol, o Zico, de fato, ele é incomparável, né, no seu time. Você não pode chegar no nível do Zico. Então, a única forma de você se relacionar com ele é o exaltando. Do mesmo modo, nós nos relacionamos com um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, magnífico, glorioso, santo, puro. Não existe outro meio de nos relacionarmos com Deus senão pela via da adoração. Então Deus não é mesquinho, Ele apenas é verdadeiro. Ele nos diz que a única forma de nos relacionarmos com Ele não tem como ser de igual para igual. É nos prostrando e nos adorando, e o adorando. Então, meus irmãos, dito isso, pensando sobre a adoração, nós chegamos também à difícil compreensão, a difícil situação de que esse é um assunto extremamente mal compreendido, inclusive dentro do contexto evangélico brasileiro. Será que a adoração é apenas o momento em que nós estamos entoando cânticos? Será que a adoração é apenas o momento em que nos reunimos em comunidade para cultuar o Senhor? Será que a adoração é aquele momento de êxtase, quando estamos muito alegres, em contato, celebrando ao nosso Deus? Uma vez eu já tive a infelicidade, vejam só, de ouvir o absurdo dentro de uma igreja, e infelizmente uma igreja batista, que no Sambódromo, na Sapucaí, as pessoas têm mais espírito de adoração do que na igreja. Essa pessoa estava criticando, era uma igreja tradicional, e essa pessoa estava criticando alguns irmãos mais idosos, né, que, segundo essa mesma pessoa, não estavam demonstrando o espírito de adoração. Então ela disse, o absurdo, que no Sambódromo as pessoas têm mais espírito de adoração. Mas, felizmente, nesse dia era eu que ia pregar nessa igreja e eu fiz questão de, no meu sermão, acabar dando uma pincelada nisso. Porque será que a adoração é aquele momento de êxtase apenas? Eu não quero ser exaustivo nesse tema, eu vou me prender ao texto, Salmo 51, mas eu gostaria de pensar no que vem a ser a raiz da adoração, a essência da adoração que o Salmo 51 nos apresenta. Sem essa raiz, sem essa essência, a adoração não pode acontecer. Eu gostaria, então, a partir desse momento, de olhar com cuidado para o texto que nós lemos, e eu não serei exaustivo, eu não vou, por uma questão de tempo, comentar todos os versículos desse salmo, mas eu gostaria de dar uma ênfase, um foco para 3 atitudes que Davi teve ao escrever esse salmo. Mas para isso faz-se necessário que consigamos compreender com exatidão o contexto em que o salmo foi escrito. E para isso, esse cabeçalho, né, que na própria Tanar, na Bíblia hebraica, é um versículo, né? A Tanar, ela apresenta sempre um versículo a mais quando o Salmo tem esse cabeçalho. O cabeçalho é o versículo 1º do Salmo na Bíblia hebraica. Então, ele é importante, é antigo, é verídico, ele faz parte da obra. E ele nos apresenta o contexto do Salmo. Ali ele diz que Davi, diz ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Aqui então nós nos remetemos a 2 Samuel capítulo 11, quando Davi comete o adultério, talvez a pior mancha da sua trajetória, talvez o pecado mais grave da sua trajetória, que foi o adultério seguido de homicídio. Nós sabemos que Davi era um rei muito poderoso, já realizado ali naquela época, um rei com muitas realizações. Davi conseguiu unificar o reino de Israel, algo muito difícil. Quem estuda um pouquinho mais a fundo no detalhe o período de Juízes sabe que Israel tinha ali diferentes culturas, as tribos eram bem diferentes umas das outras, e Davi conseguiu unificar, Davi conseguiu ser preponderante na região, conseguiu fazer de Israel uma potência. E num determinado momento, o seu exército estava guerreando, ele estava tão tranquilo que ele nem foi para a guerra, ficou.
E ao ficar, o texto diz que ele percebe uma mulher muito formosa chamada Batseba. Ele traz então essa mulher, se deita com ela e comete o adultério. Mas o problema continua, porque Davi ele não se arrepende, ele vai mais a fundo, ele tenta encobrir o seu pecado. Então ele chama Urias e ele tenta convencer Urias de sair da guerra e ir para a sua casa para que ele pudesse deitar com a sua mulher e assim maquiar o seu pecado. E para a coisa ficar ainda pior, Urias responde a Davi assim: não, meu rei, jamais eu iria para minha casa, Israel está em guerra. Como eu vou para minha casa, né, lavar os meus pés, me deitar com a minha mulher, se Israel está em guerra? Eu não posso fazer isso. E Davi vai mais além. Como diz aquele salmo, né? Um abismo chama outro abismo. Ele manda uma carta a Joabe, pelo próprio Urias. Urias carregava sua própria sentença de morte, para que Joabe o colocasse na linha de frente e o abandonasse, certificando assim que Urias passaria pela morte. A coisa ainda fica mais complicada. Quando a gente chega naquele trecho dos valentes de Davi, e nós percebemos que Urias era um daqueles valentes. Ou seja, no momento mais difícil da vida de Davi, Urias foi um daqueles fiéis que andavam com Davi. Mesmo assim, Davi adulterou com a esposa de Urias. E não só isso. Davi foi o grande agente para o assassinato de Urias. Ele matou Urias, tentou encobrir o seu pecado e foi confrontado pelo profeta Natã. Um texto até curioso, né? Primeiro porque isso é uma coisa completamente impensado no Antigo Oriente Próximo. Nenhum profeta chegava para cobrar do rei alguma coisa. O rei era a lei, o rei era o grande, poderoso, supremo, né? E Natã chega para Davi e diz assim: olha, Davi, você sabe que aconteceu uma situação que eu gostaria de compartilhar com você. Ali existia uma pessoa com muitos bens, com muito gado, muita ovelha. E essa pessoa olhou para a única ovelhinha do seu vizinho, pegou essa ovelhinha para ele. O que você pensa dessa história? Davi diz assim: quem foi essa pessoa? Pois eu juro, né, pelo Senhor, em nome do Senhor, que eu vou resolver essa situação. Fala quem foi que fez isso. Natã diz: foi você. Foi você, Davi. E o texto diz que aí, a partir desse momento, Davi começou a se quebrantar e ele escreveu uma oração que diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu disse que eu gostaria de compartilhar 3 elementos deste salmo com os irmãos, 3 atitudes de Davi depois de ter chegado à compreensão do seu erro. E o primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está especificamente no versículo 3, que é o elemento da consciência de pecado. Fica muito claro no versículo 3, Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece os seus pecados, Davi cria essa consciência de pecado, e não só isso, ele continua dizendo no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi entende que Deus é o maior ofendido pelo seu pecado. Obviamente, o que nós encontramos aqui no versículo 4 é uma hipérbole, é um exagero. Obviamente, Davi matou uma pessoa, Davi adulterou com outra pessoa. Então, de fato, o seu pecado teve consequências sociais. Mas Davi está mostrando aqui para a gente, e ele tinha essa compreensão de que o maior ofendido pelo seu pecado, por mais que ele tivesse causado danos irreparáveis ali no seu contexto social, o maior ofendido era Deus. Inclusive, essa compreensão está presente em José do Egito. Quando José é instado a se deitar com a mulher de Potifar, né, ele diz assim: não pecarei contra o meu Senhor, o meu Deus. Antes de pecar contra Potifar, José sabia que se ele cometesse aquele pecado, ele estaria pecando, antes de tudo,
contra Deus. Isso é muito interessante, irmão, sabe por quê? Porque quando nós conversamos com pessoas que são descrentes, elas tendem a pensar que o pecado é apenas aquilo que é condenável socialmente. Então você pergunta para uma pessoa, olha, você fala assim, você é um pecador. A pessoa diz, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago as minhas contas em dia. Mas o pecado não é um crime social. O pecado é uma ofensa contra Deus. E Paulo diz em Romanos capítulo 14, que o pecado é tudo aquilo que não provém da fé. Ou seja, tudo aquilo que você faz que contraria a vontade de Deus é pecado. Se você passa pelo seu vizinho na rua e não dá bom dia, é pecado. Então existem coisas sutis que não são condenáveis socialmente, mas que é condenado como pecado, se desagrada a Deus. E mais do que isso, no versículo 5, Davi diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele sabia que o pecado não é um problema externo, mas ele sabia que o pecado é um problema existencial. Ou seja, o pecado faz parte da sua composição, faz parte de quem ele é. Sabia que o pecado não era apenas atitudes falhas que alguém vem a cometer, mas ele sabia que o pecado estava dentro do seu coração, estava com ele o acompanhando ao longo de toda a sua vida. É o tal negócio, né? Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado tem origem no nosso próprio coração inclinado para o mal. Então, meus irmãos, o primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é esse, o elemento da consciência do pecado. Davi, a partir do momento que foi confrontado pelo profeta Natã, o homem de Deus que tinha autoridade para tal, ele se conscientizou do seu pecado e eu acho o versículo 3 muito marcante. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Qual é a aplicação nesse ponto para as nossas vidas? Pergunta retórica. Você conhece as suas transgressões? Você conhece os seus pecados? Veja bem, as igrejas de tradição reformada nutrem uma reflexão muito saudável, uma posição muito saudável com relação à depravação total, ao pecado original, porque elas não têm dificuldade de admitir que são pecadoras. Mas se nós admitimos que nós somos pecadores e nós não conseguimos, como Davi, conhecer as nossas transgressões, alguma coisa está errada. Se você não conhece as suas transgressões, você não conhece por duas opções. Ou porque você não peca, isso é completamente inviável, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, ou porque você não está olhando direitinho, né? Então, o primeiro elemento que eu destaco aqui nesse salmo para a nossa compreensão é a consciência de pecado que Davi teve. E eu pergunto para os irmãos, você conhece as suas transgressões? Você para meditar? Sabe por quê, irmãos? Porque dentro do fluxo, da dinâmica que nós vivemos, inclusive alimentada pelo contexto evangélico brasileiro, eu falo isso de forma geral, tá? Nós estabelecemos um tipo de relacionamento com Deus em que a consciência de pecado não é uma prioridade. E na própria oração do Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, em Mateus capítulo 6, está presente esse elemento. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quanto tempo nós passamos, ao longo da nosso período devocional, né, pensando sobre as nossas transgressões? Pensando no que nós erramos, pensando, onde nós estamos falhando. Davi, ele teve o seu coração transformado porque ele teve consciência de pecado. E por isso eu gostaria de novamente reforçar a pergunta, para que você respondesse a si mesmo. Você conhece as suas transgressões? Você entende onde você está falhando? Você percebe onde você está pecando? Não descanse, não se torne desatento para esse ponto. A consciência de pecado é extremamente importante para a vida do cristão. Mas o texto prossegue, o texto continua, e nós percebemos um segundo elemento que eu gostaria de destacar nesse texto, nesse capítulo, aqui nesta manhã. A partir do versículo 6 nós lemos: Eis que te comprases na verdade, e no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A segunda atitude que nós podemos encontrar aqui de Davi, observando esse salmo, além da consciência de pecado, é o desejo de perdão. Aqui nós percebemos ele falando no versículo 7, purifica-me com isopo. Isopo era um elemento, uma erva usada pelos sacerdotes para purificar os leprosos, que estavam saindo do seu período de inaptidão religiosa, né? Então o isopo era usado justamente para purificar os leprosos. Interessante como se aplica, né, um símbolo extremamente perfeito, porque o pecado de fato é uma lepra espiritual. O pecado nos afasta de Deus, assim como a lepra afastava os enfermos antigamente. Ele diz, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Veja, meus irmãos, quando nós percebemos, eu já tive a oportunidade de visitar a Cracolândia, em São Paulo, e é extremamente triste. Eu fiquei muito impactado. A gente vê imagens, né, cortes pela televisão, mas quando você vai lá no local e você vê alguém, a imagem e semelhança de Deus, que não é menos digno do que você, com a boca na sarjeta, né, completamente perdido, é muito triste. Mas eu pergunto para os irmãos, nem sempre aquelas pessoas foram assim. Será que nós paramos e pensamos que, de fato, para a pessoa chegar àquela condição, é justamente por caminhar de erro em erro até chegar no fundo do poço, ali no abismo? É o que diz aqui justamente a ideia apresentada nesse texto. Quando Davi pede para ser lavado, né, ele quer interromper esse ciclo de pecado. Porque a pessoa que não se lava, ela vai se acostumando com o seu cheiro, com o mau cheiro. Ela vai se acostumando com as possíveis doenças, né? Ela vai se acostumando com aquela situação. Agora, quando a pessoa cria essa consciência, ela não corre o risco de ser anestesiada pela situação. Então ele diz, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele entende que ele precisava dessa purificação, ele deseja o perdão por parte de Deus. E é interessante que no versículo de número 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra que ele usa, cria, né, no versículo 10, é uma palavra muito especial no hebraico, a palavra bará. É a mesma palavra que o autor de Gênesis usa ali nos primeiros capítulos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E veja que coisa interessante, a palavra bará, no hebraico, ela só é conjugada por um sujeito, Deus. Ela não aparece em nenhum outro momento no Antigo Testamento conjugada por outro sujeito que não o próprio Deus. O que isso significa? Que o mesmo Deus que tem poder para criar a partir do nada, porque o homem não faz isso, né? Para criar um púlpito, o homem precisa da matéria-prima, precisa de madeira. Para criar um microfone, ele precisa de fio, ele precisa de tecnologia, ele precisa de algo. O homem não cria a partir do nada, ele precisa de uma matéria-prima. Deus não. Deus diz, haja e há. Deus cria a partir do nada pelo seu extremo poder. E o mesmo Deus que é poderoso para criar o universo a partir do nada, é também poderoso para dar a Davi um novo coração. Cria em mim, ó Deus, pelo seu poder, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. A ideia aqui do espírito inabalável é um espírito que não vacile, que não caia, né? Essa é a ideia de Davi. E ele diz no versículo de número 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui ele sente falta, ele pede de volta a alegria por ser salvo, porque o indivíduo que está emaranhado nos seus pecados, ele perde essa alegria, ele perde o contato com Deus, então ele perde a alegria de desfrutar dessa relação, de desfrutar da alegria da salvação, ele pede de volta. Segundo elemento, então, meus irmãos, presente aqui nesse texto, que eu gostaria então de compartilhar com os irmãos, é o desejo de perdão. Davi quer ser perdoado.
para a nossa aplicação nessa manhã, gostaria de fazer mais uma pergunta. Será que nós temos nutrido no nosso coração um desejo diário pelo perdão de Deus? Para que Deus perdoe os nossos pecados? Nós ansiamos pelo perdão? Porque muitas vezes nós desejamos tanta coisa, nós desejamos bens materiais, nós desejamos, enfim, algum tipo de uma profissão, nós desejamos que uma circunstância mude, nós desejamos que sejamos curados, nós desejamos muita coisa. E não é errado desejar isso. Mas nós temos desejado o perdão dos nossos pecados. Interessante, em Marcos capítulo 2, quando aquele homem é levado numa cama pelos seus amigos até Jesus, antes de Jesus dizer, levanta-te e anda, ele diz, teus pecados estão perdoados. Dando a entender com muita clareza que a maior necessidade que o homem tem não é física, mas é espiritual. Por isso, nós temos nutrido no nosso coração um desejo de sermos perdoados, porque é aquilo que nós falamos. Se nós entendemos que somos pecadores, se nós entendemos que não existe um dia que nós passamos aqui na terra, que nós não pecamos contra o nosso Deus, nós também não podemos passar um dia de nossa vida sem o desejo de ser perdoado, sem o desejo de nos voltarmos para Deus e falarmos com Ele, Senhor, me perdoa, não deveria ter feito isso, me perdoa porque eu sou pecador, sem o sentimento de doer na alma, a presença do pecado no nosso coração, porque nós sabemos que é algo que desagrada a Deus, que é algo que ofende a Deus e que, obviamente, nos prejudica. Por isso, meus irmãos, o segundo elemento que eu gostaria de compartilhar nesse texto é esse, o desejo de perdão de Davi. Primeiro a consciência de pecado, depois o desejo de perdão. E por fim, o último elemento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no versículo de número 13. Ele diz, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Depois de estar consciente do seu pecado e de desejar, de ansiar por perdão, Davi tem uma atitude de proclamação. Ele diz, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vejam a transformação. No início, Davi era um pecador, afastado de Deus, que havia cometido um delito, um crime terrível, um pecado terrível, de drásticas consequências. No versículo 13, ele já é um arauto do Senhor. Ele já é alguém que proclama, mudança de atitude. Então, a atitude de proclamação, vista no versículo 13, ela advém justamente desse processo, do processo de estar consciente do seu pecado e de desejar por perdão. Uma vez perdoado, Davi está apto para levar essa boa nova para outras pessoas, para que essas outras pessoas também passem pelo mesmo processo, de estarem conscientes do seu pecado, de desejarem perdão e de também prosseguirem com a proclamação. Ele quer que outras pessoas passem pela mesma experiência que ele. Eu não sei se você já sentiu isso na sua trajetória. Sabe quando você pisa na bola com alguém muito querido e você pensa assim, olha, ele não vai me perdoar. E de repente ele te perdoa. Você parece que tira um peso das costas, né? O John Bunyan fala sobre isso no Peregrino, né? Tira um peso, uma mochila das costas. Esse é um sentimento de alívio, de paz, porque você pensava que isso não seria possível, mas acontece. Davi quer que outras pessoas tenham essa experiência. E, principalmente, ele quer que Deus seja glorificado. Porque Deus é glorificado quando pecadores são alcançados, quando pecadores estão desejosos de perdão. Deus é glorificado quando as pessoas se voltam para Ele e saem desse ciclo terrível de pecado. Por isso, são essas três atitudes: consciência de pecado, desejo de perdão e atitude de proclamação. Mas você pode estar se perguntando, o título do sermão é a essência da adoração. O que isso tem a ver com adoração? Eu gostaria, então, de caminhar para o momento derradeiro do sermão. Esses três elementos que nós vimos, irmãos, até esse momento, compõem o que nós podemos chamar de arrependimento. Por quê? Porque para que haja arrependimento, o indivíduo precisa estar consciente dos seus pecados. Para que haja arrependimento, precisa haver perdão
Deus perdoa, e o indivíduo precisa querer, desejar esse perdão. E para haver arrependimento é preciso que haja uma mudança de atitude. Davi, no versículo 13, estava proclamando, né, desejava proclamar as verdades que ele conhecera do próprio Deus. Porque, obviamente, quando não há mudança de atitude, não há arrependimento. Pode haver remorso. Remorso não é a tristeza pelo ato, não é a mudança de atitude, mas remorso é apenas a tristeza pelas consequências. Quando o indivíduo fica triste pela consequência do seu erro, ele está com remorso. Agora, quando ele é atingido pelo seu próprio erro, quando o problema não são as consequências, mas é o erro, aí ele pode encontrar o arrependimento. Então, esses 3 elementos, consciência de pecado, desejo de perdão, atitude de proclamação, compõem o que nós podemos chamar de arrependimento. E é justamente aí que eu gostaria de chegar. É possível um indivíduo estar num ambiente religioso e não adorar, se ele não tiver um coração arrependido. O arrependimento é a essência da adoração. O arrependimento é a raiz da adoração. Inclusive, o saudoso Dr. Russell Shedd, né, comentando sobre o tema avivamento, ele falou sobre isso. Olha, não há avivamento, ele falava, não há avivamento sem arrependimento. Nós vemos, né, muitas pessoas olhando algumas situações, chamando de avivamento, situações às vezes muito infladas, né, mas só é possível haver avivamento se houver arrependimento. Do mesmo modo, só é possível haver adoração se há arrependimento. O arrependimento é a essência da adoração, é a raiz da adoração. É possível um indivíduo estar num ambiente religioso sem adorar. Se não, vejamos os versículos 16 e 17 desse mesmo salmo. Veja o que Davi diz. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria ao Senhor. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O sacrifício, meus irmãos, no Antigo Testamento, no período em que Davi está ali vivendo, é justamente o culto da época, né? E o que Davi diz é isso. Olha, no versículo 16. O Senhor não quer sacrifício e o Senhor não se agrada de holocausto. E veja que para ele ter tido essa compreensão na época, se ele falasse isso com um sacerdote na época, se ele falasse isso, imagina o problema que ele não teria. Ele diz, olha, Deus não está interessado no sacrifício. Mas no versículo 17 ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. E essa palavra também, no hebraico, ela é uma palavra muito especial. A ideia de quebrantamento é justamente a ideia de ser atingido. Tá? Um coração quebrantado é um coração atingido. Não é destruído, é diferente. Não é despedaçado, é atingido. Uma ideia que nos ajuda a entender é a dureza do coração de Faraó. Um coração quebrantado é o contrário de um coração endurecido. É um coração que foi atingido por Deus, atingido pela graça de Deus. E ele diz no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Interessante, Agostinho de Hipona tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz, feriste o meu coração com tua palavra, e desde então te amei. Veja que o ato de amar está ligado ao ferimento do coração. Agostinho diz, feriste o meu coração com tua palavra, e desde então te amei. Veja que é possível, infelizmente, isso acontece. Porque veja só, irmão, se nós olharmos para o número de evangélicos que são constatados e relatados nos últimos censos, né? Se de fato o Brasil tivesse 30% de cristãos, se esses 30% fossem cristãos verdadeiros, se esses 30% fossem cristãos na verdadeira acepção da palavra, nós não estaríamos na condição que o nosso país está. A realidade que nós na qual nós estaríamos inseridos seria completamente diferente. Qual é o problema? O problema é justamente a ideia da religião sem a adoração. E não há adoração
sem arrependimento. Veja que no ministério de Jesus, o grupo com o qual Jesus mais se indispôs foi o grupo dos religiosos, contra quem Jesus mais debateu. E os religiosos eram aquelas pessoas que tinham as regras, que conheciam a letra da lei, que cumpriam ali religiosamente a sua liturgia, mas que não tinham o coração quebrantado, que não tinham um coração arrependido, a ponto de terem diante deles o Verbo encarnado, o Deus Filho, e desprezarem. Por isso, há um grande perigo dentro do ambiente religioso, que é justamente o perigo do conformismo, de nos acomodarmos, de pensarmos que é só nós comparecermos, é só nós dizimarmos, é só, enfim, cumprirmos determinados ritos que nós estamos adorando. O texto contradiz esse pensamento. Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Qual é, então, a essência da adoração? É o coração arrependido. Quando nós nos deslocamos aos domingos para prestar culto ao Senhor, algo extremamente necessário, abençoador, nós precisamos nos atentar para isso. Como está o nosso coração diante de Deus? Como está a sua vida? Porque a adoração, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um período do dia, nem um dia único da semana reservado para isso. Na verdade, o domingo é apenas o ápice, é a grande reunião, é a grande festa da adoração. Mas a adoração é uma ação contínua, um ato contínuo. O adorador é aquele que vive integralmente para a glória de Deus. E só é possível viver integralmente para a glória de Deus com o coração arrependido, porque nós somos pecadores. Por isso, meus irmãos, a essência da adoração é justamente o arrependimento. O externo, aquilo que nós realizamos no culto, assim como Davi, o sacrifício, ele só simbolizava algo que havia nascido internamente, no coração. Por isso é importante nós louvarmos com cânticos. Sim, nós estamos declarando, né, a majestade de Deus, a beleza de Deus, nosso amor por Deus. É importante recitarmos as Escrituras. Sim, nós estamos compartilhando, falando, repetindo as palavras inspiradas do texto bíblico. É importante nós orarmos. Sim, nós estamos falando com Deus. Nós estamos dirigindo nosso pensamento a Deus, dirigindo nosso lamento a Deus. Mas sem um coração arrependido, sem a consciência de pecado, não há adoração. O grande problema, meus irmãos, é que nós não podemos, e esse é um grande perigo, nós não podemos repetir a frase "eu sou um pecador", como se estivesse dando bom dia para alguém, como se estivesse pedindo pão na padaria. Essa frase deveria rasgar o nosso coração, de modo a rejeitar o pecado. João Calvino, grande reformador, certa vez disse o seguinte: Senhor, ajude-nos a odiar nossos pecados, a ponto de nos afastarmos deles. Nosso desejo e nossa oração deve ser justamente esse, o mesmo desejo, a mesma oração de Calvino. O grande problema é que as pessoas vivem na realidade do mundo e pensam que o grande inimigo contra o qual eles têm de lidar é um inimigo externo. É o mundo, alguma pessoa que a gente costuma chamar de carne de pescoço, né? Alguma realidade externa, mas perdem de vista que o maior inimigo que o homem pode ter é ele mesmo. O maior inimigo, não tem aquela frase, o inimigo mora ao lado? A gente é diferente, o inimigo mora dentro. Você quer saber quem é o seu maior inimigo? Olhe num espelho. Não vou revelar quem é, mas você vai no espelho que você vai perceber. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós possamos caminhar com o desejo de adorá-lo, sem perdermos de vista a ideia de que a essência da adoração se encontra num coração arrependido. Nunca percamos o desejo do nosso coração de convivermos, de nos encontrarmos com o nosso Senhor na realidade em que um pecado não será mais o problema. Já parou para pensar
a realidade da eternidade, que estaremos junto do nosso Senhor, junto do nosso Deus, sem o problema do pecado, é justamente algo completamente impensado, o desejo de fazer parte dessa realidade, o pecado não ser mais um problema. Até lá, até Cristo retornar, até extirpar do nosso coração a chaga chamada pecado, que Deus nos dê graça para vivermos com sensibilidade, humildade e sinceridade, para sempre olharmos para dentro de nós e clamarmos ao Senhor, como Davi: compadece-te de mim, ó Deus. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, te louvamos por esta manhã, te louvamos pela Tua palavra pregada neste momento. Te louvamos, ó Deus, por Tua igreja, reunida aqui neste lugar, desejosa, ó Deus, de aprender mais da Tua palavra e de ser edificada pelo Teu Espírito. E agora, Deus, quando a Tua palavra foi pregada aqui nesta manhã, meu desejo e a minha oração é para que, ó Deus, tudo aquilo que veio do Senhor para a Tua igreja, que ache guarida no coração dos irmãos. Que o Senhor permita que tudo o que foi dito, Senhor Deus, seja plenamente aplicado em nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, dia após dia, a olharmos com sinceridade para dentro de nós e identificarmos, ó Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a também desejarmos o perdão do Senhor. Desejamos tantas coisas, porque, ó Deus, por vezes nós nos desviamos de algo tão essencial, que é o desejo pelo perdão dos pecados que o Senhor nos oferece gratuitamente mediante Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor também nos ajude, ó Deus, a termos essa atitude de proclamação, a proclamarmos o Teu Evangelho, a graça que recebemos em Cristo Jesus, que também possa ser compartilhada com outros, e que o Senhor, sobretudo, nos ajude a continuarmos caminhando, desfrutando da Tua presença, com o coração sempre arrependido, sendo essa a raiz, a essência da adoração. Abençoa, Deus, a Igreja Batista do Jardim Botânico. Seja com os irmãos nos desafios que eles têm enfrentado, que o Senhor os conduza segundo Tua boa vontade. Abençoe o pastor Judy Clay, a liderança, a diretoria da igreja, os demais irmãos engajados e envolvidos, ó Deus, com este projeto aqui nessa localidade. Que o Senhor use esta igreja como instrumento para abençoar não só essa região, mas todo o Rio de Janeiro. Obrigado por tudo que tens feito por nós, continue conosco. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado, eu agradeço a oportunidade, o privilégio, devolvo a palavra para o querido irmão Bruno. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me
libertar e salvar.